Em termos de acumulação de patrimônio no longo prazo, é um erro evitar ativos taxados como CDB e Tesouro Direto? De forma nenhuma, Gustavo. Pelo contrário, cara. Esses ativos, eles têm uma função dentro do seu portfólio. Então, se você tem um CDB, qual é a função desse CDB? Ele vai te pagar uma taxa. Essa taxa é uma taxa que ela é aceitável? Ela está dentro da taxa que você espera de retorno do seu investimento, dentro do seu portfólio? Vamos supor, você tem um portfólio de ações, fundos imobiliários e de outros fundos que está te pagando aí 6% acima da inflação. E você tem um CDB que também está te pagando 6% acima da inflação. Ele é igual à sua carteira. O que acontece é que ele tem características diferentes, que somado ao que você tem na sua carteira, vai dar uma outra cara para o seu portfólio. Ele vai servir, por exemplo, quando há uma queda muito grande na bolsa, para que o seu portfólio tenha uma volatilidade menor para baixo, porque você tem uma parte que está na renda fixa que você não está perdendo, né? Você vai perder somente na parte de renda variável. Então, se você tem 100 e a bolsa caiu a metade, em vez de você perder os 50, se você tiver uma parte ali que está em renda fixa, ela vai manter e você vai ter uma queda proporcional menor na sua parte de renda variável. O contrário também vai acontecer. Se sobe muito a bolsa e você tem uma parte que está em renda fixa, a renda fixa ela não vai acompanhar todo o crescimento da bolsa, ela vai segurar essa expansão, mas ela está na sua carteira porque ela tem uma função, que é segurar a volatilidade geral da sua carteira. Então, ela vai servir para ajustar o seu perfil de risco. Se você é um cara muito ousado, você pode ter mais renda variável. Se você é um cara mais conservador, você tem que ter mais renda fixa. Então, não é que CDB não presta. Não, existem CDBs e CDBs. Existem riscos de CDB de bancão e risco de CDB de tamborete, né? Aqueles banquinhos sem vergonha de boteco. Então, tem que ter cuidado quando vocês fazem isso, assim, de vou descartar uma classe de ativo porque ela não tem função. Pô, pode não ter para você ou não pode ter função naquele momento. Mas se você parar para olhar quais são as características dela e enxergar alguma virtude, faz muito sentido você ter também isso na sua carteira. Completa alguma coisa aí, China? Não, é perfeito, eu acho que é isso, né? Essa questão do... Cada ativo, ele tem a destinação dele, né? O setor, eu acho que é muito romântico você falar assim, eu acho que a renda fixa é uma perda fixa e você tem que estar 100% em renda variável, né? Esse é o romantismo, né? Você só fica rico assumindo riscos de renda variável e tal. Mas se você chora, né? Se você sofre vendo sua carteira cair 50%, como aconteceu agora, você não está dormindo tranquilo, esse investimento não é para você. Você está num nível de risco que não é o seu. Então, essa questão de você adequar o tipo de investimento, né, para o risco que você está assumindo, para o seu perfil de investidor, é fundamental, né? O investimento ele é um jogo de longo prazo e você não pode perder a partida antes de terminar os 90 minutos, né? Os primeiros 15 minutos acabou o jogo para você. Não pode acontecer isso. É aquela história, tem hora que você não pode se dar o luxo de perder tudo, porque você tem família, você tem contas a pagar, você tem compromissos a saldar, né? Então precisa ter muito cuidado com isso.